as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebena, o escrivão, e os principais dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os dar à luz. Senhor, é bom estar aqui, Deus, com os meus irmãos, poder te adorar, te bendizer. Continua falando conosco hoje, Deus. Usa a minha vida. A situação era crítica. O povo estava cercado por um exército poderoso. Eram muitos homens de guerra que cercavam a cidade. Eles queriam entrar na cidade para dominá-la. Mesmo Ezequias tendo oferecido a eles o seu ouro, a sua prata, o objetivo deles era entrar na cidade e ter domínio sobre eles. O inimigo, ele quer ter domínio sobre as pessoas. De fato, como eu disse, o mundo espiritual, o ouro e a prata, para que valem? Pega uma nota de 100 e tenta expulsar um demônio com ela. Isso no mundo espiritual não tem valor nenhum. No mundo físico, que as necessidades sim, mas no mundo espiritual, e o inimigo ali pedindo o ouro e a prata, uma forma de mostrar que tinha domínio sobre eles, porém não tinha domínio total sobre a cidade. Ezequias dizia: olha, nós vamos dar o ouro e a prata e não mexa conosco, deixa a gente quieto aqui, mesmo que a gente seja escravo, mas pelo menos a gente está aqui dentro da nossa cidade, dentro da nossa vida. A situação do povo era crítica. O inimigo, além de ser forte, poderoso fisicamente, ainda era inteligente. Tentou intimidar Ezequias, olha só, de várias formas, para fazer com que ele se entregasse. O inimigo das nossas almas, o que ele puder fazer, para que um cristão ou um ser humano em si se renda a ele, ele vai fazer. Porque o objetivo dele é escravizar, é ter escravos. Deus tem filhos, ele tem escravos. Pessoas, olha só, que se submeteram à escravidão e fazem a sua vontade. Olha a diferença. Por isso que a gente pode analisar a nossa vida e ver se nós temos sido filhos de Deus ou escravo do mundo, ou escravo do inimigo das nossas almas. E muitas vezes temos entregado ao mundo as nossas finanças, os nossos bens, nossos pensamentos, objetivos, planos, ao invés de entregá-los a Deus. É melhor ser servo de Deus do que ser servo do inimigo. Olha que interessante isso. Isso aqui é formidável. Jerusalém estava sitiada pelo poderoso exército assírio. Na hora que essa carta satânica chegou, os sírios, eles já tinham mostrado a sua força. Já tinham conquistado 10 tribos. Psicologicamente, Ezequias, vendo que eles eram fortes e que estavam conquistando quase tudo, se ele realmente não tivesse crido e confiança no Senhor, ele tinha se rendido. É como se ele imaginasse assim: pô, o exército sírio é muito poderoso, não tem como vencer ele. Tem muitas pessoas se rendendo à batalha, à luta. É verdade, irmão. Não fique imaginando que Deus vai descer aqui para guerrear por nós com uma espada na mão e vai medir força com o mal. Isso é conversa fiada. Deus já venceu, amém ou não? Ele não é. Aliás, ele não era. Ele é o Todo-Poderoso. Amém ou não, queridos? E nós temos que estar ligados com o Senhor. O inimigo tem feito isso com o povo de Deus na atualidade. Tem cercado, tem oprimido, tem esfregado na sua cara as
sua derrota, a sua vergonha, o seu fracasso. Ou não é verdade? Mas com qual objetivo? Quer te escravizar. Qual que é o objetivo aqui? Espiritualmente falando, a gente vê um exército cercando e querendo dominar tudo, mas se a gente for levar, trazendo, aliás, para o mundo espiritual, a gente percebe que o inimigo faz isso por quê? Ele quer que as pessoas tenham ódio de Deus. As pessoas tenham raiva de Deus. Porque ele, por muitas vezes, mostrou que eles estavam ali porque Deus tinha mandado. Ezequias, nós não estamos aqui para guerrear contra vocês, amando de Deus, querendo mostrar ao povo que Deus era mais fraco, que eles eram mais fortes que Deus. A gente vê tudo isso aqui na palavra. O objetivo é escravizar o povo e fazer com que o povo viesse ter raiva de Deus. Que Deus é esse que permitiu que acontecesse isso comigo? Quantas pessoas abandonaram o cristianismo? Quando eu amo a Deus, eu estou com Ele. Eu amo a Deus e estou vivendo a minha vontade, fazendo o que me dá na telha. Isso não é amor. Quando eu amo, eu cuido. E como eu provo o meu amor? Pelos meus atos, as minhas atitudes, por aquilo que eu faço. E quando chegou aquela carta, ele entristeceu ainda mais o seu coração. Falou, vamos consultar o profeta, para ver o que Deus tem para nós. Se Deus não nos livrar, nós seremos vencidos. Essa é a verdade, irmão. Se Deus não abençoar a nossa vida, não nos livrar do mal, nós seremos vencidos. Agora, Deus precisa batalhar com o mal? Não. É só uma palavra. E o inferno inteiro, amém ou não? Cairá por terra. Quem crê, diga eu creio. Você tem que entender isso. Nessa noite, fala, peraí, então quer dizer que meu Deus vai medir força com o mal? Não. Isso não existe. Oh, meu Deus, vai ter que pelejar e vamos torcer para Deus vencer por nós? Também não. Isso faz com que a nossa fé, ela aumente, amém ou não? Que é o oposto do que o inimigo tentou fazer com o povo. Roubar a fé. Fazer com que eles não acreditassem na promessa. Não, Deus não é com vocês, não. Ezequias está mentindo. Fazendo vocês crer num Deus que não tem poder para livrar vocês da minha mão. Deixa eu entrar logo aí e dominar a cidade. Deixa eu fazer logo você de escravo. A pessoa que bebe, ela é escravo da bebida. Que fuma, é escravo do... Para quem você perder, então você é escravo. Você é invejoso? Você é escravo da inveja. Você é egoísta? Então você é escravo do egoísmo. Eu preciso entender isso hoje. Olha que interessante. E agora, o povo cercado, a carta chega e traz ao povo desespero. E agora? O que nós vamos fazer? Olha o versículo 6. Aí ele disse, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Olha a resposta de Deus para eles. Não temas. Porque as palavras do rei da Síria, elas não ofenderam só Ezequias e o povo de Deus, mas ofenderam o próprio Deus. Você não pode ficar tranquilo aí, porque agora ele ofendeu foi a mim. O rei da Síria me ofendeu agora. E a gente fica imaginando, e agora? Deus deve estar organizando o seu exército para vir enfrentar o inimigo, né? Porque ele é poderoso. Deus é muito grande, amém, queridos? Israel naquela ocasião representava, sabe o quê? A igreja da qualidade. A igreja que não teme a Deus. A igreja que não prega a palavra como ela deve ser anunciada. Eu acho muito, muito legal. Eu fico impressionado com a sabedoria dos homens que estudaram, que fizeram teologia, e acho que a pessoa, se ela puder, ela tem que fazer. Mas hoje, são poucos que anunciam o evangelho da salvação. É a igreja atual, que não está nem aí com a sua vida espiritual, não está nem aí para onde você vai depois que você morrer. Israel era
exemplo da igreja atual, a meretriz, uma igreja meretriz, que não obedece a Deus, que não teme a Deus, que não prega a palavra como ela deve ser pregada. É impressionante como as pessoas, elas criam aquelas imagens e colocam no Facebook, colocam na internet, a igreja onde se fala de conquista, de vencer, de conquistar, de ter dinheiro, lotada, e a igreja que prega o evangelho da salvação vazia. E as pessoas postam isso e muitas vezes não entendem. É uma igreja longe da vontade de Deus, que não tem compromisso com as coisas de Deus. Então Israel naquela época, por que estava passando por isso? Porque era um povo também que estava vivendo segundo a tua vontade. O temor ao Senhor já não existia mais. Mas o Senhor fez uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém ou não, igreja? Ainda bem. Porque se Deus não tivesse dito isso, seriam destruídos e vencidos. A igreja seria vencida. Por quê? Porque são poucos que ainda têm compromisso com Deus. São poucos. Reverência ao Senhor. Respeito ao Deus do céu. São poucos. Muitos vivem as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Por isso que Israel está nessa situação, cercado por um exército poderoso, não tinham condições nenhuma de vencer. A carta veio para intimidar, para ameaçar. Já pensou? É só um exemplo. Quando tem 3 contas de luz na tua casa, você fala: nossa, a qualquer momento eles podem vir cortar, você dá um jeito de pagar uma. É a ameaça do corte. Tudo isso o inimigo fez para fazer com que o povo começasse a odiar a Deus. Deixa a gente entrar aí. Olha que interessante, deixa eu ler um pouco aqui, ó. Senaqueribe queria controlar a cidade e o povo de Jerusalém, sob ameaças psicológicas, visuais e emocionais. Olha o que fala aí, ó, no 18, versículo 3 ao 5. Olha o que ele diz, ó. Ezequias confiou no Senhor, o Deus, o 3, né? Do 3 ao 5, desculpa. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimaram incenso e lhe chamaram Neustã. Então, até aquela época, o povo de Israel adorava outro Deus. Esse Deus aí que a gente acabou de ler. Entendeu porque foram levados a essa situação? Quem chegou lá e quebrou, sabe, o altar de idolatria foi exatamente Ezequias. A situação que o povo vive de sofrimento, na maioria das vezes é porque pecou. 98% é porque não creu, não valorizou aquilo que o Senhor fez. Não respeitou a vontade de Deus. A situação do povo era essa. Olha que interessante. Não fique pensando: Deus é mau. Por que Deus permitiu que o povo dele chegasse numa situação dessa? Não. Deus não é mau. O inimigo quer que você pense isso. Deus me abandonou. Deus não está nem aí comigo. Deus me esqueceu. E muitas vezes a pessoa, sem perceber, ela criou dentro do coração dela uma antipatia com Deus. Ela não fala, mas no fundo, é o que ela pensa. Eu já servi a Deus há tantos anos, e na minha vida não aconteceu nada, e agora eu vou servir? Não, agora eu vou ficar aqui, chega, não quero mais não. Quando ela diz não quero mais não, significa que ela diz: eu não quero mais Deus. Significa que agora ela entende, mesmo que ela não declare com a sua boca, que Deus foi insuficiente para fazer na vida dela o que ela veio buscar. Isso é o que o inimigo quer fazer com
com as pessoas, fazer com que as pessoas odeiem a Deus, tenham raiva de Deus. Quando a pessoa tem raiva do cristão, de alguém que prega a palavra, no fundo, ela tem raiva de Deus. Ele conseguiu colocar isso dentro dela. A antipatia pelas coisas de Deus. Eu vou dar uma acelerada aqui. Essa não vai dar para postar, gente. Pode ficar em paz. E Deus já deu uma... Ele é que manda aqui. Amém ou não? Olha que interessante. Enquanto o povo pagar tributo, o diabo não será molestado. Ou ele não se levantará contra o povo. Entende isso aqui, irmão? Você fala assim, pastor, tem pessoas na minha família que vivem na bagunça, não está nem aí, vizinho, amigos, não está nem aí com Deus e a vida dele está crescendo. Ele está vencendo, está prosperando, está conquistando, está tudo certo para ele. O inimigo não vai molestar quem não tem nada com Deus, querido. É o acordo que ele tentou fazer com Ezequias. Vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes aqui, ó. Eu não vou mais mexer com você, mas você tem que ser o meu escravo. Ele propôs isso para Ezequias. Nós lemos aí, depois você lê na tua casa 18 e 19, você vai entender melhor. Porque essa mensagem tem duas partes. Estou entendendo isso? Quanto mais você é de Deus, mais o inimigo vai se levantar contra você. Entenda isso. Quanto mais você busca, mais ele vai se levantar. Por quê? Porque agora você é de Deus. Agora você vai fazer a diferença no mundo espiritual. Amém ou não? Agora, se você pagar imposto entregando ao inimigo o que é seu, aliás, aquilo que é de Deus se entrega ao inimigo, então ele não vai se levantar contra a sua vida. Por isso que a pessoa lá fora vence é dele. Por que eu vou fazer na vida dessa pessoa um inferno? Para ela ir para a igreja? Olha só o inimigo. Porque a gente vê pela docinha ou não? E a pessoa está lá dizendo, eu não vou na igreja, olha a minha vida aqui abençoada. Mas com certeza aquilo que pertence a Deus, ela está entregando a outro Deus. E que você, querido, entenda isso, que esse aqui é muito forte. O inimigo falou assim, entrega a mim, eu vou dominar a cidade, vocês serão os meus escravos, mas eu não vou mais molestar ninguém aqui. Vocês vão ter comida, vocês vão ter água, a cidade vai ser uma cidade rica, só que vocês vão ser o meu escravo. Está cheio de pessoas assim, na igreja, fora da igreja, que não se rendeu a Deus. Olha só, não entregou o seu coração a Deus, aquilo que é dela não entregou a Deus, e ela está conquistando. Não inveja essas pessoas. O inimigo não vai se levantar contra quem não é de Deus. Para quê? Já é escravo dele. Estou entendendo isso? Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, é verdade, né? É uma palavra muito forte para você entender. Mas isso aqui é verdade do cristianismo. O inimigo não vai contra a igreja que não prega a palavra. Deixa lá. Deixa eu ver como é que está lá. Estão pregando a palavra da salvação, do arrependimento, da santidade. Então é essa igreja que eu quero impedir que as pessoas venham. A igreja que não tem compromisso com Deus, não se espante não, nem irmã e nem irmãzinho, viu, irmão? E nem irmã. Não se espante não. É só você ler o Apocalipse, você vai ver como eram as igrejas. O próprio Deus é quem mostrou. Igreja fria, igreja morna, não é verdade? Igreja que não tinha compromisso. E você acha que não acontece isso hoje? Claro que acontece. As pessoas que não têm uma aliança com Deus, o inimigo não vai se levantar. Por que ele vai se levantar contra ela? Deixa ela vencer. Deixa ela continuar assim, achando que ela está bem. Quem sabe, se ela sofrer como eu e você, como nós sofremos, a gente não vai buscar Deus. Então o inimigo fala, peraí, eu não quero que ela vá para a igreja, então deixa ela vencer. Isso aqui é forte. Isso aqui é para cristão maduro. Tem crente que fala, poxa, então quer dizer que agora eu entreguei a minha vida para Jesus e o inimigo vai se levantar contra a minha vida? É. Só que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém ou não, igreja? Então hoje você já é uma ameaça para o mundo espiritual. Ah, pastor, parece que a minha vida está mais difícil agora depois que eu comecei a ir para a igreja. É lógico. O inimigo quer dificultar para você desistir.
Para você falar assim, não, eu não quero saber, não quero mais saber de Deus, de igreja, não. Eu vou viver a minha vida que estava muito melhor. É a estratégia dele. Olha que interessante, ele queria dominar o povo de Deus, o povo de Jerusalém, sob ameaças psicológicas, visuais e emocionais. Ele age na mente, olha só, na emoção e faz você ver. Eles viram aquele exército de muitos homens, eram poderosíssimos. Imagine eles olhando pelo muro e vendo aquela quantidade de homens valentes, tudo pronto para entrar na cidade e destruir tudo. O visual é quando faz você enxergar, irmão, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. É ou não é verdade? Quando a gente vê uma coisa boa, você se anima, não é? Você fala, pô, que legal. Mas quando você começa a enxergar a sua própria luta, se a pessoa não está na fé, ela fica triste. Não é isso? Ela começa a ter medo, ela começa a ter desespero. É isso. Vamos acelerar aqui, né? Em nome de Jesus. Olha só. Enquanto o povo pagar o tributo ao inimigo, né, que é o diabo, não será molestado. Pessoa, igreja, família, ele não terá oposição nenhuma. Ele não vai se opor. Entendeu? Para quem não é de Deus. Ele não vai se opor à igreja que não pega a palavra. Ele não vai se opor à família que não é de Deus. Deixa aí. Ele vai se opor, irmão, exatamente contra o povo de Deus. Você está na luta? Diga assim, glória a Deus por isso. Na verdade, a gente dá glória a Deus, mas a gente não queria estar na luta, é ou não é? Só que a Bíblia deixa claro hoje que se o inimigo está se levantando contra mim, se ele é o opositor, então é porque eu sou de Deus. Porque se eu não estivesse vivendo a vontade de Deus, então ele não se opunha contra mim. Ele fala assim, deixa ele aí. Vamos encher a igreja. Deixa ele achar que está fazendo a vontade de Deus. No dia do juízo, é que a gente vai ver. No dia do juízo final. Melhor, não somos. Só que a gente sabe o que a gente prega aqui, irmão. O que a gente ensina aqui. Estão entendendo isso? Esse foi o acordo que ele quis fazer com Ezequias. E tem feito com muito crente dentro da igreja. Tem feito com pastores. Tem feito com obreiros, diáconos. Tem feito. Porque o acordo parece ser bom. É ou não é verdade? O acordo parece ser muito bom. Olha que coisa. Só que o final o que é? Escravidão. Seriam escravos, né? Do inimigo. Ele faria com eles o que ele bem quisesse. Olha aqui, por favor, ó. 2 Reis 18, versículo 19 e 20. Acharam? Vou dar uma acelerada aqui. Primeira estratégia que o inimigo usou para roubar a fé do coração do povo de Deus. 18, 19 e 20. Diz assim, ó. Chamaram o rei Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, Sebena, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Saíram-lhes ao encontro. Rabsaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o Senhor, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tens em tuas palavras? Dizes que tem estratégia e poder para a guerra, mas, porém, palavras vãs, em quem confias, que contra mim te revoltas. Olha a primeira estratégia que o inimigo faz, quando manda um recado para Ezequias. Então está lá, você está confiando em quem? É a carta da afronta. Está afrontando a minha, sua confiança está em quem, Ezequias? Que você ainda não abriu o portão para a gente entrar e dominar a cidade. Por que você não se rende logo? Por que você não faz um acordo com a gente? Por que você já não vem ser logo nosso escravo? Em que palavra você está confiando? Por isso que é importante a gente prestar atenção a que voz, olha só, que nós temos dado ouvido. É a palavra de Deus que faz com que você confie, com que você acredite. Então o inimigo já usa logo isso. Ó, vem cá, peraí. Ele começa a questionar a determinação que Ezequias teve naquele momento. Não, peraí, não vamos, não, peraí. Aqui ninguém vai entrar, não. Começa a questionar. A sua força está em quê para você se levantar contra essa situação? Primeiro item. Imagina o homem recebendo isso. O psicológico.
Peraí, me fala para mim, onde está a sua confiança? Você acha que alguém vai te livrar da minha mão? Já faz isso com a pessoa. Você acha que a sua situação vai mudar? Vai nada. É de mal a pior. O inimigo quer que você acredite nisso. Olha que interessante. O segundo, diz que Deus é responsável pelo fato, né? E não o diabo. Ele diz que Deus quer se vingar de você. 2 Reis 18:25. Olha aí o que fala. Ó. Só para a gente entender melhor. Além do mais, subi eu. Olha o que ele fala, ó. Olha o que o inimigo está dizendo, ó. Além do mais, subi eu sem o Senhor contra esse lugar para o destruir. Foi o Senhor que me disse: sobe contra essa terra e a destrói. Tem muita situação na vida do crente que ele fala isso. Ah, está acontecendo isso comigo porque Deus quer. Quem falou? O inimigo usa essa estratégia. Se a confiança dele estava em Deus, e que Deus ia livrar ele, ele está querendo dizer, ó, não acredita nisso e passa a acreditar que todo esse poder que eu tenho aqui foi Deus que me deu. E entregou você na minha mão. Olha o que o inimigo fala. Vê se ele é burro. Por isso que quando você pregar, você não vai dizer assim, o diabo é burro, é nada. Olha a estratégia que ele está usando. Sabe por que você está assim? Sabe por que nós estamos aqui para dominar tudo aí? Você está achando que a gente veio sozinho? Deus é com a gente contra você. Já pensou isso? Que palavra! Olha a sabedoria do inimigo para desequilibrar o rei Ezequias. Fala assim, agora, a nossa esperança estava em Deus. E ele está falando que Deus é com ele. E agora, quem pode vencer a Deus? Se ele não tivesse firme, ele teria se rendido. Não é verdade? Por isso que muita coisa que acontece na vida do povo, o povo aceita. Porque acha que vem de Deus. Ah, eu tenho uma doença aqui há anos. Ah, mas eu acho que é o espinho na carne. Mas não é. O inimigo está fazendo a pessoa achar que é. É algo de Deus, mas não é. Deus não se deixa tentar. Uma situação que não muda nunca. Ah, é o que Deus escolheu para a minha vida. É nada. Deus não quer nenhum mal para você e nem para mim. Deus, Ele não deseja o mal para ninguém. Mas o inimigo faz isso. Ah, eu estou aqui porque Deus me mandou. Ele é que mandou tocar na sua carne, Ele é que mandou tocar na sua vida financeira, Ele é que mandou tocar na sua vida conjugal, Ele é que mandou destruir a sua vida. Ele está dizendo isso para ele. Estratégia do inimigo para fazer com que eles deixassem de crer em Deus. Olha só que coisa. Satanás tenta fazer, é o número 3, você concentrar a sua atenção nas vitórias que ele teve sobre os outros cristãos. Sabe o que é isso? É você olhar para a tua vida e você falar assim, poxa, eu estou numa luta aqui, e o inimigo faz com que você olhe para uma outra pessoa que também é da fé e passou por aquilo e não venceu. Aí você fala, pô, mas fulano também não venceu. E faz você olhar para a pessoa que não serve a Deus, e a pessoa está destacando, é quem mais vendeu na empresa, é a pessoa que recebeu a promoção, é a pessoa que foi reconhecida. Você fala, pô, peraí, tem coisa errada, eu sou de Deus, e ela que está sendo abençoada. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Se um dia você pensou assim, peça perdão para Deus hoje. É uma estratégia do inimigo para fazer com que você deixe de confiar em Deus. Então tudo isso está chegando ao ouvido de Ezequias. Essa é a carta de afronta. Onde está a tua confiança? Deus é comigo, eu vou destruir você. Ele está falando isso para ele. O psicológico ali é muito forte. Amém ou não? Vem cá, Ezequias. Olha aqui, ó. Está vendo quantos eu já derrotei? E você quer me enfrentar? Olha que coisa. Olha quantos eu já venci. E você quer me enfrentar? Em quem confias? Quem mandou aqui foi Deus. Olha quantos eu já derrotei. E você quer se levantar contra mim? O negócio foi forte, irmão. A batalha emocional foi muito forte. E é muito forte comigo e com você. É o psicológico do inimigo, tentando fazer você cair em desespero, desistir. Por isso que tem hora que você tem que parar, respirar e falar, peraí, quer saber? Eu vou dormir e amanhã pertence a quem? A Deus. Amém ou não, querido? Eu vou dormir, vou descansar e o amanhã pertence a Deus. A gente tem que pensar assim. Enquanto isso, o inimigo está aqui, ó. Ixi, e amanhã como é que vai ser, hein?
E agora o negócio, agora ficou ruim, hein? Agora, olha, eu quero ver como é que você vai sair dessa. Se você der ouvidos, depressão, angústia, tristeza, desespero, você não raciocina. E se a pessoa não tiver alicerce, ela desvia, ela esquece do Senhor. Ela passa a odiar Deus. Vou para a igreja, minha vida não muda. Vou para a igreja, sou dizimista, sou fé, e não acontece nada. É o que o inimigo quer, que você tenha raiva de Deus. O objetivo aqui era esse. Já estou quase finalizando. Olha que interessante. 2 Reis 18, versículo 31 e 32. Acharam? Olha o 31, ó. Não deis ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Olha o que ele fala, ó. Esse versículo eu tinha que ler de novo. Fazei as pazes comigo, e vinde a mim, e coma cada um a sua vide, e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo, e de cereal, terra de pão, e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Escolhei a vida e não a morte. Não teis ouvidos a Ezequias, pois vos engana, dizendo, o Senhor os livrará. Olha o que o inimigo ofereceu. Ofereceu a vida, olha para mim, que todo mundo quer. Ou não é verdade? Você não quer ser escravo, mas a vida boa, água, comida, vinho, todo mundo quer. E o inimigo também dá. É o que a gente fala aqui. Eu quero dinheiro. O mundo dá. Eu quero uma vida, o mundo dá também. Ele oferece tudo para você. Ele não está dizendo para ele assim, ó, vem para cá, você vai ser meu escravo, e você não vai dar, está dizendo assim, ó, vem ser meu escravo, eu vou te dar tudo. Vem ser meu escravo, vem me servir, nega o seu Deus, abandona a sua fé, e eu vou te dar tudo. Você acha que o inimigo não faz isso? Lógico que faz, irmão. Olha, presta atenção, que dia é hoje? Hoje é dia 15 de maio, amém ou não? Amém ou não? Presta atenção, o Senhor não está mostrando isso para você? Então, por esse dia você vai ouvir alguém dizer para você assim, ó, tem uma proposta boa. Se você já não recebeu, se essa proposta ainda não chegou na tua casa, ela vai chegar e você vai se lembrar do que eu estou falando aqui, ó, porque é a revelação de Deus. O inimigo vai te dar uma proposta, sabe para quê? E vai te oferecer tudo que o inimigo está oferecendo aqui, ó. Eu te dou uma vida boa, eu te dou uma vida fácil. Esse negócio de igreja nada. Vem aqui que eu quero fazer um acordo contigo. Vem aqui que eu vou te dar uma vida boa. Se já não aconteceu, se aconteceu, se você quiser contar aqui para testemunhar, conta. Porque às vezes a proposta vai ser tão, como é que é o nome daquele filme lá? Vai ser tão indecente. Se não aconteceu, vai acontecer. É o diabo. É Deus falando. Pode falar. Vocês estão ouvindo isso? Você pode aplaudir o Senhor ou não? Aplauda com vontade, irmão. Aqui não tem conversa fiada, não. É Deus falando. Olha para mim. Vai ter mais. Para aqueles. Nós combinamos isso, José? Vai ter mais. Ficou vermelha por quê? Deus falou? Deus fala. Você pensa o que eu estou aqui, Deus não está falando? Tá, eu que às vezes eu me seguro um pouco, mas Deus está mostrando. Aqui eu ouvi Deus falando, ó, proposta indecente aí, porque o inimigo oferece tudo que... A vida que a gente quer, o inimigo oferece. Só que ele vai fazer você de escravo. Se volta para ele, amém ou não? É as pessoas que querem, sabe, tudo do bom e do melhor. Só que ela não tem coragem de esperar em Deus. O inimigo fala, não, aqui esse caminho aqui é mais curto. Tem mais alguém? Levanta a mão. Ué, tem mais alguém que recebeu uma proposta? Levanta a mão e glorifica a Deus. Fala aí, você também recebeu? Quer falar ou não? Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí, não? Tem mais alguém? Não. Ainda tem mais gente. Aliás, Deus até me disse quem é, mas eu não vou falar se a pessoa não quer falar.
Ah, pastor, mas aí fica fácil, né? O senhor está no bife. Por que o senhor não fala? Vai ter testemunha. Não é só uma pessoa que ouviu. Vai ter testemunha dessa proposta. Aí não vai ter como você guardar mais aí no seu coração. Você vai falar para glorificar a Deus. Tem mais, levanta a mão e fala. Você não pode esperar que ela vai bater na tua porta. O negócio é fácil. É tiro e queda. Não tem como errar. Não tem risco nenhum. Olha para mim. Você vai receber. Para você glorificar a Deus é aqui. Ó. Eu vou falar aqui como homem de Deus. A sua resposta é a resposta que Deus espera. Que você diga não e que você se afaste dessa pessoa. Estão ouvindo? Porque eu não preciso. Olha só. Eu não preciso fazer. Se eu ando junto, eu vou pagar o pato. Olha para mim. Se você andar junto, você vai pagar o pato. Depois ele vem dizer que você foi de laranja. Deus já está te avisando aqui. Ó. Você tem que andar com pessoas que edificam. Não é com pessoas que maquinam o mal. Porque o diabo não quer afetar quem já está no mal. Ele quer afetar você que está tentando fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Deixa acontecer. Deixa acontecer. Deus falou com você aí ou não? Olha só que interessante isso aqui. O mensageiro era enviado do diabo, né? A carta é uma afronta ao Deus vivo, né? E a materialização do escárnio, né? E zombaria. Isso aqui é fogo, irmão. Já pensou? Materializar a zombaria? Vamos ler aqui, 19:14. 19:14 fala assim: recebendo Ezequias a carta. Amém? Sabe o que o inimigo fez? Quando enviou a carta com todas essas afrontas? Em quem você tem confiado? Quais as palavras? Deus é que me mandou aqui. Olha só. Não foi isso que ele disse? Qual que é o número 3? Olha só. Ele colocou tudo isso na carta. Eu coloquei aqui, ó. Olha quanta gente eu já venci. E você quer se levantar contra... Essa carta chegou a Ezequias. Foi uma forma que o diabo usou para materializar, olha só, o escárnio, a zombaria, a ameaça, o medo. Estão entendendo isso? Vou mandar uma carta para ele e agora ele vai sentir, porque ele ouviu, mas agora ele vai pegar a carta na mão. Eu estou materializando a ameaça contra o povo. Mas quando ele fez isso, olha só. Então, Ezequias teve uma atitude. Sentiu medo, sentiu pavor, mas ele apresentou a quem a carta? A Deus. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Então agora, é por isso que eu falei, você vai colocar, nós vamos apresentar a carta. Senhor, o inimigo tem feito isso com a gente. Ó. Ele tem usado pessoas, não é as pessoas, mas é o inimigo. As portas estão trancadas. É a carta do divórcio, a carta da doença. Olha aqui, para você entender, ó, a carta do juiz. É tudo aquilo que o diabo trouxe para te ameaçar. Está entendendo? Tudo aquilo que para você... Ele materializou. Olha só. A zombaria, dizendo aí, cadê o seu Deus? Olha aqui a carta do seu divórcio. Olha aqui o raio-x da sua doença. É isso que a gente vai apresentar ao Senhor. Amém ou não? Ezequias apresentou ao Senhor e Deus livrou o povo. Mas o inimigo, o tempo todo dizia que era poderoso e forte. É ou não é verdade? Eu já estou encerrando, porque o Espírito Santo já fez aquilo que ele tinha que fazer. Não é assim que o inimigo age? Em todo o tempo falando que ele é forte, que ele pode. Imagine quantos anjos Deus precisou para derrotar o exército do rei da Síria, que era tão poderoso. Vamos ver aqui para mim finalizar. Olha aí, capítulo 19, versículo 35. Acharam? 19:35, acharam? Diz assim, ó. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles. Levantando-se os assírios pela manhã,
cedo, viram que todos esses eram o que, igreja? Cadáveres, amém ou não? Assim Sanaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nínive. Então presta atenção. Qual que era a nossa oração? Senhor, Deus não está pedindo força com o mal, não. Hã? Vem cá, imagine, irmão, imagine Deus assim, ó. Vamos medir fogo e vamos torcer para Deus vencer isso mal. Isso não existe. Deus, um anjo só, desceu e acabou com a festa. E só não acabou com tudo porque Deus não quis acabar com tudo. 185 mil homens. Em uma noite foi morreu. Quando amanheceu, era tudo cadáver. Cadáveres. Está entendendo isso? Porque às vezes a pessoa começa a achar que o seu problema é maior que Deus, não é. Ah, Deus está lutando, está pelejando. Parece que Deus está lá no arraial com o inimigo, naquela batalha, sabe aquelas batalhas épicas de filme de reis? Isso é mentira. O nosso Deus é muito maior, amém ou não? É muito maior, mais maior do que você imagina. E eu falei, é verdade, peraí. Um anjo só. Então, quando a gente estiver de frente de uma situação contrária, diga assim, isso para o meu Deus não é nada. Amém ou não, igreja? E não é mesmo. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei o que você colocou na sua carta da afronta. A carta da afronta. Vou dar um exemplo para você. As crianças que entraram aqui, o Mylon, o seu irmão, o Anderson, aquela menina que veio com a mãe, como é o nome dela? Andressa. Aquela sua amiga que tem a menina especial, né? Isso é uma afronta para a igreja de Cristo. Ela tinha que entrar aqui e ser o quê? Curada. Está na minha cara. Tudo aquilo que o inimigo joga na nossa cara. E aí? Você não é de Deus? Você não é homem de Deus? Então cura. Ora para ela ser curada. Você não é homem de Deus? Ora para mudar a situação do casamento, na vida financeira. Vamos orar. E Deus vai dar vitória. Quem crê, diga aí, eu creio. Amém ou não, igreja? Se você não trouxe a tua carta, você traz na sexta-feira que vem. Vamos deixar tudo para sexta-feira que vem. Amém ou não? Mas escreve com cuidado. Fala, o que me afronta aqui? Você está aqui, ó. O inimigo tem materializado a minha vergonha. Eu sou crente e tenho que pedir um pouquinho de arroz emprestado para fazer. Isso é uma vergonha. Eu sou cristão e eu estou quase pedindo ajuda para quem não é. Isso é uma vergonha. Eu vou colocar tudo lá. Eu vou mandar minha carta, a carta da afronta. Qual que é o objetivo do mal? Fazer você perder a tua fé. Fazer você odiar a Deus. Que Deus é esse que eu sirvo? Que me vê passando fome e me estende a mão. A intenção do diabo é essa. Aí sabe qual que vai ser a última? E eu já passei por isso. Não sei se você passou por isso. A última investida dele, a última entre aspas, né? Porque ele nunca vai desistir. Sabe qual que vai ser a última? É o acordo que eu falei aqui. Já que eu não consigo roubar do coração do Marcelo, que Jesus é o Senhor, ele está realmente confiante nas suas palavras, então eu vou fazer um acordo com ele. Deus não te deu lá dentro da igreja, eu vou te dar aqui no mundo. Ah, você está na igreja, mas você não tem dinheiro? Mas não, vem para cá, vem ser meu. O texto mostra isso. Quando ele viu que ele estava firme, ele sugeriu uma aliança com o mal. Se você não passou por isso ainda, então abre os teus olhos. Abre os teus olhos, porque olha quantas pessoas já levantaram dizendo, não, eu recebi uma proposta aí, mas não é bom não. Você vai ouvir mais essa semana aqui, ó. Hoje é sexta, até sexta-feira que vem você vai falar, nossa, me ofereceram algo que está fora da vontade de Deus para a minha vida. Estão ouvindo isso? É a última investida para quem decidiu permanecer na presença de Deus. Se coloca de pé para a gente orar, por favor.